Alcir, muita gente já sabe disso, mas o que é uma nota fiscal? Bom, João, uma nota fiscal, na realidade, ele é um documento fiscal que ele registra as informações de uma transação que acontece entre duas partes, o emitente e o destinatário. O destinatário geralmente é o consumidor, né? Então, esse documento é justamente para que aquela relação de consumo, que aquela operação é, fez, que ela realizou, então ela representa muita coisa, né? São os itens que estão ali, são as informações, às vezes, de endereço, as informações do frete, enfim, e também tem a NCM, que está dentro ali da nota fiscal, e ela que determina a carga tributária que aquela operação esteve exposta. Sim, sim, entendi. E como você pode definir os tributos pagos ao governo? Excelente pergunta, João. Os tributos, na realidade, são contribuições, impostos, uma série de digamos assim, é, me enrolei aqui, vou começar de novo essa resposta. São, são tributos. João, para responder essa pergunta, é preciso entender que os impostos no Brasil eles são feitos de taxas, impostos e contribuições. Todas essas são, digamos, alíquotas que são expostas a cada operação. E o que acontece? Dentro da operação que está registrada na nota fiscal, você pode ter a incidência de uma ou mais taxas, impostos e contribuições. Por exemplo, se você faz uma compra de um material que vem de outro estado, ela pode estar sendo taxada de maneira diferente do que uma compra que você faz dentro do mesmo estado. Entendi, Alcir. Mas em meio a isso tudo, qual que é o verdadeiro papel do cidadão contribuinte? O cidadão contribuinte é aquele cidadão que ele tem consciência tributária. Ele sabe o quanto quando ele compra, quando ele realmente faz investimentos, ele conhece o quanto ele está exposto a essas taxas, a esses impostos e essas contribuições. Um cidadão que fica consciente disso, ele também, no momento oportuno, ele sabe cobrar as autoridades com relação ao retorno, porque quando você tem essa consciência tributária e você vê realmente o tamanho do montante que nós hoje deixamos aí na mão do Estado através dos impostos, nós também temos que, de uma maneira consciente, cobrar das autoridades o retorno desses recursos. Entendi. E o porquê que o controle financeiro é tão importante assim? Bom, a pessoa que faz o controle financeiro, ela já está diferenciada numa população, em qualquer população. Por quê? Porque hoje é a minoria das pessoas que tem assim o controle financeiro, as rédeas das suas finanças. E isso faz com que uma pessoa, vamos dizer assim, a pessoa que tem essa prática, esse hábito de controlar as suas finanças, é uma pessoa que sabe para onde os recursos dela vai, ele sabe aonde botar o pé no freio, aonde ele pode se endividar, porque existe a dívida sadia também, mas ele sabe quais passos ele pode dar, ele sabe onde ele está pisando, e isso faz também com que o mês chegue ao final e ele tenha, digamos assim, até um superávit. Né? Ele é aquela pessoa que o mês acaba e o dinheiro não. Né? Enquanto a maioria das pessoas, o dinheiro acaba e o mês ainda não acabou. Então, isso coloca, né, esse cidadão que faz o controle financeiro, que ele, que ele tem essa consciência financeira, ele faz ele ser uma pessoa realmente diferenciada hoje no mercado, e isso vai ser refletido talvez no score positivo que ele vai ter, acesso a financiamento, é, sabe, ele evita de passar sufocos financeiros e dessa forma
os seus recursos não vão ser drenados aí por financiamentos que por vezes têm uma taxa de juros exorbitante, e às vezes a pessoa, às vezes ela tem a falsa sensação de que tem o controle financeiro porque ela não tem dívidas, mas ela não, também não tem disponibilidade financeira para comprar mais nada porque não cabe mais nada na parcela dela. Então, essa falsa ideia do endividamento também, quando você está exposto a taxas de juros aí que são incompatíveis com as praticadas no mercado, quando elas são exorbitantes, você às vezes paga a parcela, né, um valor que cabe na sua parcela, mas por um prazo muito prolongado. Então, as pessoas que não sabem o quanto podem se expor a longo prazo são as pessoas que geralmente são mais afetadas por essa medida. E quando você tem um controle sistemático financeiro, que você acompanha, você sabe para onde o seu dinheiro está indo, você consegue se planejar melhor e às vezes fazer o que é o mais recomendado, que é fazer a compra à vista, com uma negociação, às vezes pedindo aquele desconto e fazendo assim uma melhor Fazendo a negociação. pechincha, né? Exatamente. Alcir, e nesse conceito, quais dificuldades as pessoas geralmente enfrentam para gerenciar suas finanças? Excelente pergunta, João. A maior dificuldade do brasileiro em gerir as suas finanças é porque eles às vezes deixam para fazer num momento especial do mês, ou às vezes anotam num caderno, ou às vezes vão acumulando ali os seus recibos e as suas notas fiscais, e isso ao longo do tempo vai se perdendo, e aí ele não tira tempo para fazer isso, e passa um mês, passa 2 meses, e fica muito difícil. A pessoa acaba esquecendo, A né? pessoa esquece. E o bom hábito, que daí eu digo assim, o bom hábito de você pedir a nota fiscal a cada operação, ele traz para você também a informação que você precisa para ter o controle financeiro. Né? Então, é um bom hábito pedir a nota fiscal, seja com ou sem CPF, que dessa forma você consegue documentar e criar esse histórico de transações que, por fim, vai se dar o seu controle financeiro. Entendi. E por que você acha que esse problema geralmente acontece? Esse problema acontece justamente porque às vezes a pessoa não tem acesso a uma ferramenta que auxilie ela a fazer um bom gerenciamento financeiro, um controle financeiro de fato. Geralmente as ferramentas que tem no mercado, às vezes os aplicativos, eles são aplicativos, vamos dizer assim, maçantes, que você, ao criar ali uma despesa, você tem que escrever ali qual que foi a despesa, você tem que classificar essa despesa, né? Se ela foi de alimentação, se ela foi de vestuário, se foi de transporte, enfim, você acaba gastando tempo, você tem que selecionar a data que essa despesa aconteceu, e isso faz com que você não use de forma, digamos assim, prolongada esse tipo de aplicativo. E é nesse momento que as pessoas falham ao tentar fazer o controle financeiro. Certo, então. Eu vi ali que você falou algo similar à guarda da nota fiscal. Seguindo esse conceito, como que a gente pode utilizar o Citizen para realizar esse procedimento? João, o Citizen foi criado justamente para ajudar o cidadão, ajudar a pessoa que está interessada em fazer um bom controle financeiro, porque ele facilita desde a coleta da nota fiscal, que é justamente quando ele simplesmente precisa ler o QR Code e pronto, o Citizen ele vai fazer o cadastro dentro do aplicativo, ele vai buscar os detalhes da nota fiscal, quer dizer, os itens ali que você comprou, ele vai classificar se foi alimentação, se foi transporte, de acordo com o KNAI do emitente, e ele vai te colocar ali dentro do aplicativo para que você tome ciência e registre essa operação. E todas as operações que você vai registrando ali, sejam
operações que são de acordo com o que você consumiu na nota fiscal, ou mesmo despesas extraordinárias, por exemplo, assim, despesas médicas, às vezes uma doação, você pode registrar também no aplicativo e dessa forma você consegue visualizar para onde o seu dinheiro foi e dessa forma facilitada, onde você simplesmente tem que escanear o QR Code, fica muito mais fácil. Você vê o aplicativo trabalhando para você e não você trabalhando para o aplicativo. E aí, ao final do mês, quando você realmente for fazer ali o seu balanço final ali, você ainda tem a possibilidade de exportar para o Excel para ver no detalhe, ali item a item, aonde foram os teus gastos. Mas e você, Alcir? Já enfrentou algum problema por ali não ter uma nota fiscal na mão ou ter perdido alguma nota fiscal? Muito boa a tua colocação, João, porque além dessa questão financeira que o Citizen ajuda, ele também faz a custódia da tua nota fiscal. Quem não tem em casa lá uma caixa de camisa cheia de papéis, né? Esses papéis, por exemplo, assim, de repente você comprou lá um liquidificador e você de repente precisou de uma garantia e aí pediram para você essa nota, quando você foi levar na assistência você não tinha nota. Com o Citizen esse problema acaba. Por quê? Porque ele guarda todo o histórico de notas fiscais dos anos que você, pelo menos hoje, desde 2016 que o Citizen funciona, nós temos notas desde essa época, então ele fica como se fosse um repositório de notas fiscais, onde você a qualquer momento você pode ir lá buscar. Certo, então, Alcir. Mas me diz uma coisa, qual o benefício para o consumidor com o histórico de consumo detalhado que o Citizen fornece? O histórico de consumo teu vai te mostrar uma das coisas mais, digamos, impactantes, né? Porque você vai perceber também o quanto você foi impactado na inflação. Porque se você começar, você tendo esse seu histórico, você consegue calcular justamente quanto você pagava em determinado item de alimentação há anos atrás, o quanto você está pagando hoje, e fazendo essa comparação você justamente consegue perceber, em primeiro lugar, o quanto a inflação, aquela inflação não é inflação necessariamente medida pelos índices oficiais, mas é a inflação que você sente no bolso. Você consegue visualizar. E também, a partir do histórico, você consegue também fazer melhores escolhas, porque você sabe daí os estabelecimentos que você costuma ir e que tem realmente os melhores preços. Então, através da busca que o Citizen te fornece, você consegue chegar ali realmente nas melhores escolhas. Entendi. E você, revisa suas despesas anteriores com muita frequência? Por exemplo, eu vi ali que você falou de 2016. Você, por exemplo, agora a gente está em 2024. Você revisa as despesas dos anos anteriores? Como é que funciona Com isso? certeza. O histórico das minhas compras, por exemplo, eu tenho desde 2019, que foi quando eu conheci de fato o Citizen. E de lá para cá eu tenho acompanhado justamente esses movimentos, visto quanto eu tenho gasto, às vezes, em algum determinado produto, e para mim é muito impactante até ver assim, por exemplo, o combustível, o quanto hoje nós estamos pagando caro, também itens de alimentação, né? E quando você acompanha essa evolução, você às vezes aproveita melhores ofertas, você consegue ver justamente essa dispersão. Nós até fizemos um estudo da reduflação aqui pelo IBPT, onde a gente divulgou o quanto ainda a redução das embalagens que nós pegamos a base do Citizen e vimos lá que muitos itens de limpeza e de alimentação eles sofreram redução na embalagem e isso afeta diretamente o consumidor. Mas afeta o consumidor que não está vigilante, que não está atento a essas questões. Certo, então, agora na parte ali da classificação de tributos. Como saber se a categoria dos tributos que eu pago para o governo me ajudaria a me organizar financeiramente?
Essa pergunta ela está mal formulada, João. Eu gostaria que ela não estivesse no negócio. Vamos para a próxima pergunta. Certo, então, assim, e por que os tributos impactam tanto no orçamento? Bom, os tributos eles impactam sim no seu orçamento porque eles estão embutidos lá de uma maneira direta e não necessariamente você tem, vamos dizer assim, consciência disso. Quer ver um exemplo? Muita gente acha que às vezes, eu não vou pagar nenhum tipo de imposto, vou tentar fazer uma sonegação. Pessoas ingênuas. Por quê? Por que ingênuos? Porque nós somos tributados desde o consumo até a renda. Né? Então, existe a tributação da renda e a tributação do consumo. Talvez na reforma tributária isso vai ficar mais transparente para nós, mas de fato, desde quando acorda e acende uma lâmpada, você já está pagando impostos. Por quê? Porque a luz, a energia elétrica, ela é tributada. Então, digamos assim, hoje eu posso afirmar categoricamente, é impossível viver sem pagar impostos. Entendi, então, e assim você consegue até classificar melhor os seus gastos, certo? E com a classificação de despesas, como isso me ajudaria a me organizar financeiramente? Muitas pessoas às vezes acreditam que tem uma vida equilibrada financeiramente, mas quando fazem de fato o controle financeiro, elas percebem que estão gastando muito dinheiro com alimentação, não alimentação do dia a dia, mas às vezes alimentação, aquela alimentação iFood, aquela alimentação não natural, sabe? Ou mesmo comendo em restaurantes por muito tempo, e isso traz um impacto financeiro. Assim como pessoas, às vezes, que quando se deparam realmente com o detalhamento do seu gasto, veem que, de fato, assim, estão consumindo, às vezes, um alimento ou um determinado tipo de bebida, ou gastando com entretenimento, sabe? E pessoas que têm, digamos assim, uma consciência financeira, elas geralmente tendem a fazer essas avaliações pessoais e tentar, digamos assim, e tentam de alguma maneira administrar isso melhor. Quer dizer, não vou sair todo dia, não vou, sabe, comer aquela pizza no final de semana. E hoje é interessante que nós vemos isso até se tornou um gatilho, porque muitas ofertas aí na internet, eles fazem justamente essa comparação, né? Ó, compre o meu produto porque o meu produto você só precisa economizar o equivalente a uma pizza no mês, sabe? Então para ver que realmente esse é um é um ralo, né, financeiro e que acontece muito. Entendi. E o Citizen fornece alguma outra ferramenta para o controle de gastos? O Citizen, ele oferece sim o que nós chamamos de gastômetro pessoal. O gastômetro é uma funcionalidade excelente que ela não é necessariamente, você não precisa informar ali o seu salário nem nada, mas ela é uma ferramenta que permite que você crie um parâmetro pessoal. Por exemplo, este mês eu estou disposto a ficar dentro de uma cota. Então você configura dentro do Citizen essa meta pessoal e a partir daquele momento você vai colocando as informações pertinentes ali aos seus gastos e ele vai consumindo dessa cota até alcançar os 100%. Então dessa maneira você vai acompanhando despesa a despesa, lançamento a lançamento, o quanto daquilo está sendo impactado ali no seu orçamento total. Certo, então. E como definir a meta de gastos me ajuda a poupar o meu dinheiro? Quando você estabelece um parâmetro e você acompanha, isso cria em você um indicador de quanto você está próximo dessa meta e quanto mais você analisa aquele indicador, justamente ele vai te ajudando a buscar essa consciência diária dentro do seu orçamento. Por exemplo, quando você precisa talvez emagrecer ou engordar de acordo com o caso, você precisa de uma balança. Quando uma criança está com febre, você precisa o quê? De um termômetro. Então,
são esses referenciais que nós precisamos também ter na nossa vida financeira, né? Sabendo, assim, o quanto da minha disponibilidade financeira ou o quanto eu me dispus a gastar naquele determinado mês já foi consumido. E o gastômetro é esse parâmetro. Certo, então, eu vi que o Citizen ele tem uma opção de relatório de despesas dedutíveis. Pode me explicar melhor como é que funciona essa função? Com certeza, João. Nós criamos essa ferramenta justamente porque muitas pessoas, no momento de fazer a declaração do imposto de renda, elas se perguntam: puxa, onde é que eu coloquei aquele papelzinho, aquele recibo daquele determinado prestador de serviço de saúde, ou daquele, enfim, daquele curso de inglês. E aí, o que, que acontece? Nós criamos daí o quê? Dentro do Citizen você pode fazer um lançamento e esse lançamento ser um lançamento dedutivo do imposto de renda. Todo mundo sabe que o aplicativo da Receita Federal ele só exige que você tenha, digamos assim, o CNPJ ou o CPF do prestador de serviço de saúde e o nome dele, né? E logicamente o valor. E aí a Receita tem outros instrumentos, como a DMED, a DMOB, se for uma questão também de aluguel, né? E você, então, naquele momento da, da declaração do imposto de renda, com o Citizen, se você durante o ano você fez os lançamentos e marcou ali, né, diligentemente ali as despesas dedutíveis, você com um simples relatório no momento então de fazer esse preenchimento da sua declaração de imposto de renda vai ficar muito facilitado porque todas as informações ali, como o CPF, o CNPJ, o nome, a data e também o valor vão estar ali nas suas mãos sem que você recorra aí aos seus cadernos e passe essas informações de maneira facilitada aí para o seu contador ou a pessoa que faz o seu imposto de renda ou você mesmo. Certo, então, Alcir, você falou sobre exportar os seus dados, certo? Que o Citizen pode exportar para o Excel e outros meios externos. Mas você costuma enviar os seus dados para algum outro meio externo, até mesmo para o computador? Olha, os meus dados pessoais ali de consumo eu uso realmente para que eu tenha o controle, né? Eu faço às vezes uma análise ali de consumo, mas sim, eu conheço pessoas que usam essas informações que o Citizen gera lá no detalhe para outros fins. Sim, sim, sim. Até que dá para exportar os dados para o e-mail, né? Como é que funciona isso? Por exemplo, se você tem ali, se você é um usuário recorrente do Citizen, e você, em determinado momento, você decide fazer a exportação por e-mail, você clica no botão de exportar dados por e-mail e automaticamente você vai receber uma planilha com todo o seu histórico do Citizen, onde você pode, às vezes, alimentar uma outra planilha ou fazer ali mesmo, a partir da planilha do Citizen, fazer tabelas dinâmicas, estabelecer gráficos, enfim você tem toda a liberdade de trabalhar a sua informação, ou, por exemplo, até colocar num Power BI, mas, assim, por sua conta, os dados são sempre seus. É, certo, então. É um mar de novidades, né? E o Citizen fornece algum dashboard personalizado? Sim, o Citizen ele classifica as suas despesas e mostra para você enquanto, digamos, num gráfico de pizza, que você está quanto que você está consumindo em cada uma das 27 categorias que nós temos lá. Então, se é no mercado, vamos dizer assim, de entretenimento, se está relacionado ao transporte, despesas médicas, despesas com saúde, né, como quando você compra em uma farmácia, é, quando você compra roupas, enfim, ele classifica para você. Certo, então, Ansir, você falou que você pode buscar a sua nota no aplicativo, certo? Posso buscar qualquer produto que eu consumir? Como funciona? Você tem duas pesquisas principais. A primeira pesquisa é a pesquisa que você procura o item, por exemplo, assim, Coca-Cola, um item comum que geralmente você faz essa pesquisa semântica e ele vai te trazer todas as compras ali que você realizou que tem esse item. Por exemplo, um outro item,
gasolina, né? Então você consegue ver o histórico ali de preços de gasolina, né, que é um combustível, dentro ali do aplicativo. Complementando a tua pergunta, eu também tenho a possibilidade de pesquisar por estabelecimento. Por exemplo, se eu comprei em um determinado mercado, eu consigo buscar aquele mercado e ver todas as compras que eu realizei naquele mercado, né? Então, ele te ajuda nisso, também nessa questão da recorrência. Certo. Fui no mercado, peguei a minha nota fiscal. Como que eu incluo ela no aplicativo? É muito simples, João. Basta você entrar no seu aplicativo, clicar aqui no menu que diz para escanear, e você apenas aponta para o QR Code do cupom fiscal ou para o código de barras da nota fiscal eletrônica, aquela nota completa que é impressa num papel A4, e nesse momento você não precisa fazer mais nada. O Citizen faz todo o trabalho para você. Beleza, mas vi que você falou muito sobre o aplicativo, mas ele está disponível em todas as plataformas? Sim, hoje o Citizen está disponível tanto para Android quanto para iOS. E você pode baixar, e o mais importante, o Citizen é de graça, não tem nenhum custo, todas as suas informações estão sobre a LGPD, então total privacidade ali nas suas informações, e quando o IBPT usar as informações ali do consumo, vai apenas estar olhando ali para preços médios e dentro de um contexto de estudo onde todas as informações pessoais não são levadas em consideração. E hoje nós temos mais de 10 mil pessoas que já baixaram o nosso aplicativo enfim, é um grande sucesso. E eu tenho mais um complemento, João, para fazer. É, Você me perguntou, né, se as empresas também podem usar o Citizen ou apenas pessoas físicas. Não, João. O Citizen não é apenas para pessoas físicas. Pessoas jurídicas também podem utilizar o Citizen, porque o Citizen, inclusive nós temos alguns cases de pessoas que usam o Citizen também nos estabelecimentos. Porque quando você escaneia as suas notas ali de compra, você também pode fazer isso dentro do seu comércio. Você pode fazer isso dentro ali da sua MEI para registrar tudo isso e, por exemplo, usar a própria planilha que nós exportamos para mandar para o seu contador, né? Então, isso gera uma digitalização aí de processos e faz com que você tenha um controle automatizado, mesmo você sendo um pequeno empreendedor ou às vezes até um empreendedor individual. Última coisa, João, o Citizen ele tem uma missão sociotecnológica que nós falamos aqui no BPT, porque ele é um aplicativo que visa difundir essa consciência tributária, né, no contribuinte brasileiro. E, ao mesmo tempo, nós entendemos que dessa forma a gente atinge também o ideal do Instituto, que é despertar a consciência financeira na população brasileira, a consciência financeira e tributária. Porque o IPPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, está servindo a população brasileira através do impostômetro, através do De Olho no Imposto, do Citizen e muitos outros estudos que nós fazemos aí durante o ano, para que justamente desperte no cidadão brasileiro essa consciência tributária que nós tanto precisamos e buscamos. E agora, com a reforma tributária, nós permanecemos aí vigilantes para que todas essas alterações que venham impactar diretamente o contribuinte, que elas possam, de uma maneira assim, bem transparente, nós estamos acompanhando passo a passo disso e estamos do lado do contribuinte para orientar
sempre da melhor maneira, como que o usuário do aplicativo, os usuários dos nossos outros serviços, para que eles possam sempre estar um passo à frente aí dessa questão dessa reforma tributária e os impactos que ela trará certamente a todos nós. É uma ligação bem forte do Citizen com o IBPT, né, Alcir? Mas eu quero saber melhor dessa ligação. Como é que foi a ideia inicial do Citizen? Como foi todo esse planejamento por trás do aplicativo? Quem são as pessoas que ministram? Bom, o Citizen ele nasceu justamente dessa ideia de levar essa consciência tributária à população brasileira. O Citizen ele nasceu de um sonho do Dr. Gilberto Luiz Amaral, que é o nosso presidente, e ele visualizou que dessa maneira nós alcançaríamos o maior número de pessoas, desde as pessoas simples às pessoas instruídas, porque controle financeiro não tem idade, controle financeiro não tem classe social. Existem as pessoas que fazem e as pessoas que não fazem, apenas isso. E dentro do Citizen nós temos essa diversidade. Pessoas às vezes simples, a gente vê ali que tem né, uma recorrência bacana no Citizen, pessoas que são usuárias, que eu digo usuários fiéis, mas nós também temos pessoas assim que têm recursos, mas que preferem ter esse controle na ponta dos dedos. E o Citizen vem para dessa maneira, sem rotular os usuários, tentando alcançar realmente os objetivos do Instituto, que é levar essa consciência tributária ao máximo número de pessoas no Brasil. Certo, então, Cir, vou finalizar a nossa conversa aqui. Muito obrigado pela sua presença, tá bom? E para quem que você recomenda o Citizen? O Citizen eu recomendo para todos os brasileiros que querem realmente ter a consciência tributária, a consciência financeira despertada. Porque o primeiro passo até para você virar uma chave até da sua vida financeira é você começar fazendo o mais simples, que é o controle financeiro. Pessoas que fazem controle financeiro, elas chegam no final do mês e elas olham para a conta delas e veem um saldo positivo. E desse saldo positivo, ela pode fazer investimentos, pode fazer o dinheiro trabalhar por ela. E às vezes a gente vê isso. As pessoas querem entender muito de investimento, mas elas não fazem o primeiro passo. Porque elas não têm controle financeiro. E quando você não tem controle financeiro, quando você cai no mundo de investimento, parece uma coisa assim, uma ilusão, sabe? Porque você não vê resultados, porque na realidade você está pulando o primeiro passo, que é ter uma vida financeira controlada. E o Citizen é essa ferramenta que o IBPT oferece a todos os usuários de maneira gratuita e é o primeiro passo, o passo mais importante para a sua independência financeira. Ele é totalmente gratuito, né, Cir? Não tem nada pago. Nada pago, o Citizen ele nasceu gratuito e eu convido a você que venha até as lojas, procure lá Citizen IBPT e baixe já o aplicativo grátis para mudar a sua vida financeira.